¿Qué tal amigos de Los Palos Son Así? Bienvenidos a una entrevista más. Les saluda Rafael Fiol y en esta oportunidad estamos con el técnico de la selección de fútbol femenino, Doriva Bueno. ¿Qué tal, profesor? Bienvenido a Los Palos Son Así. Ya, un gusto. Bueno, justo lo mencionábamos, él está por cumplir ya un año acá en Perú y queríamos saber qué expectativas usted tenía antes de venir, qué fue lo que le llamó la atención, lo sedujo para poder aceptar la propuesta de la federación. Já. Bom, eu estava trabalhando com a seleção sub-20, não? Já há mais de 4 anos que estava no comando da seleção sub-20. Tinha acabado de vir do Mundial da França e eu tinha como projeto de vida trabalhar na seleção de maiores, não? Sair da sub-20 e trabalhar com a seleção maior. E aí foi quando, nesse período, houve um convite da federação para pensarmos um trabalho a médio e longo prazo, não? Porque eu tenho um contrato a cada 2 anos, para pensar um trabalho com a seleção maiores, treinando, preparando as chicas para os pan-americanos. E depois disso, a sequência, trabalhar com a sub-20 e coordenar a parte da sub-17 e também da escola FIFA que trabalha com a sub-15 e a sub-14. É claro que é bastante coisa, não? Porque eu no Brasil estava acostumado a trabalhar somente com a seleção sub-20, com uma seleção, mas acá eu tenho que me adaptar em relação a isso, trabalhar com a seleção maiores e também com a seleção sub-20. E o que mais me motivou a vir cá é que desenvolver o futebol num país onde tem uma boa quantidade de jogadoras, pero é importante que o futebol se desenvolva um pouco mais a nível não só de Sul-América, mas também a nível mundial. Então eu sabia que seria um reto, como vocês dizem acá, nós outros dissemos um desafio muito grande, mas eu creio que estamos avançando. Desde quando eu cheguei cá, muitas coisas eu já vejo, não somente dentro da cancha, com as chicas, com o entendimento daquilo que eu entendo como futebol a nível mundial, não? Por a experiência que tive nos mundiais que participei. Então, na verdade, é um trabalho mais de conscientizar as chicas de que elas são capazes e podem chegar a níveis mais altos do que estão hoje. Sí, siempre se ha dicho que el fútbol peruano tiene cualidades, o sea, hay un juego de toque, un juego pícaro que se puede desarrollar siempre y cuando crean en sí mismas, bueno, en el caso de los varones en sí mismos, me refiero al fútbol peruano en general. Y quisiera saber qué tan parecido es al brasileño, ¿se le acomoda? ¿Qué diferencia se encuentra en el talento que tiene el jugador brasileño y el peruano? Eu creio que se assemelha muito a igualdade entre as jogadoras, não? É claro que Peru é um país mais chico do que o Brasil. O Brasil é um país muito grande, que a quantidade de jogadoras que você tem para buscar uma seleção forte é muito mais grande do que tem cá. Até porque também as competências que tem allá agora são mais profissionais, são mais desenvolvidas do que cá. Isso é um fator que é importante. Se você tem, por exemplo, uma competência forte com vários jogadores, é seguro que o esporte, as chicas, vai se desenvolver mais. Se tem chicas buenas, pero não tem competência, não tem resistência dentro das competências, essa chica estagna, chega num limite e aí dificulta um pouco mais o processo de desenvolvimento, não? Então são essas coisas que eu muitas vezes tenho que fazer dentro da seleção, quando na verdade isso teria que ser feito nos clubes onde as chicas estão. Uma das diferenças, por exemplo, que é importante e que as chicas do Brasil hoje estão um pouco mais desenvolvidas é que os clubes hoje no Brasil treinam de mulheres treinam como de varones todos os dias, por la manhã e por la tarde, enquanto que acá ainda em Peru
as grandes equipes e as equipes que não são tão grandes treinam aí como 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, e isso cria uma certa dificuldade, não somente de melhorar a parte técnica, pero também a parte física. La parte física que, digamos, es quizás lo que más deberíamos mejorar a diferencia de otros equipos por el ritmo que tienen, como usted mismo dice, que en otros países se entrena mucho más. Acá estamos todavía recién iniciando, pero digamos que desde que llegó sí encuentro un cambio. De hecho, ahorita se está haciendo una movida bastante grande para que las chicas sean vistas, que los partidos sean siempre con público, porque eso importa, y creo que en los Panamericanos usted pudo ver el apoyo masivo de la afición peruana también. Claro, a parte física é uma parte que eu creio que é muito importante, porque eu entendo assim, Rafael, uma equipe de futebol tem que, para tentar ganhar uma partida, porque isso você não tem certeza, você tem que se manter organizado. E muitas vezes, se você fisicamente não está bem, você não consegue manter uma organização de tua equipe, que seja ela dentro de qualquer modelo de jogo, de qualquer sistema de jogo que você vai jogar, você não consegue manter isso por 90 minutos se você não tem uma equipe fisicamente bem. Então, uma das coisas que, principalmente para os pan-americanos, trabalhamos muito, era jogar com as equipes em alta intensidade, como isso se promove dentro de uma competência como sul-americano, como mundial, como pan-americano, jogar em alta intensidade. E fazer com que a nossa equipe conseguisse jogar de igual para igual contra as outras seleções. Pero isso se passou por um tempo, pero em algum momento, às vezes, nos faltava alguma coisa a mais. E é esse detalhe, por exemplo, que hoje nós temos que estar atentos para ele. Para buscar uma vaga, por exemplo, para um cupom para disputar um mundial, que seja eles maiores, sub-20, sub-17, nós no mínimo tendremos que estar no mesmo nível das seleções da América do Sul. También en el ritmo de competencia, ¿no? O sea, jugarle igual cantidad de partidos y todo. Jugar mais, fazer com que as chicas passem por as dificuldades que uma partida de futebol pode trazer para ela. Por exemplo, nos Pan-Americanos, nós tínhamos chicas que não jogavam na partida com a seleção, porque não estiveram em outros processos anteriores da seleção há mais de 2, 3 anos. Nossa. Então, e aí você vai jogar contra uma equipe, por exemplo, contra Costa Rica, contra a Argentina, que as chicas acabaram de vir de um mundial, ou lá no caso da Costa Rica, por exemplo, a maioria das chicas jogaram o mundial de 2014, 2015 no Canadá, e o processo dele já está há más de 5 años. Entonces, eso es una diferencia. Esa, digamos que es la principal diferencia, porque sí. en el juego, o sea, en el trámite de juego, bastantes veces se vio a Perú jugarle por momentos de igual a igual a los otros equipos. Esa es la diferencia está en la intensidad, en el ritmo de juego, y creo que ese es algo que se tiene que ir cambiando, y esperemos que con su experiencia, que muchos quizás no saben, pero el profesor Doriva viene de una selección sub-20 de Brasil, que ha campeonado bastante, ha campeonado dos sudamericanos y 3 participaciones mundiales. Entonces estamos hablando de un técnico que puede aportar muchísimo al combinado nacional, y usted no solo está, como lo mencionábamos, a cargo de la selección mayor, sino también de la selección sub-20, y están a puertas de disputar un torneo de preparación en Ecuador. ¿Qué expectativas tiene de este torneo? Na verdade, nosso objetivo acá é assim, criar uma metodologia de jogo, não um modelo de jogo para as categorias sub-17 e sub-20. Por quê? O que passa é que muitas vezes as chicas de sub-17 e sub-20 jogam futebol, eles gostam de jogar futebol. Se você convida elas para jogar todos os dias, elas vão jogar todos os dias. Pero a diferença quando você vai jogar uma competência é essa, de como você vai jogar futebol. Existem maneiras e maneiras de você jogar futebol para tentar ganhar uma partida. Então, esses conceitos que existem dentro do futebol, como organização, como transição, como princípios básicos que norteiam um jogo de futebol, isso muitas vezes as chicas não têm. E aí, nós outros temos que fazer com que elas entendam aquilo que queremos para um modelo de jogo
e aí sim aplicar os treinamentos arriba daquilo que queremos como modelo de juego. E isso nós estamos fazendo desde a categoria, desde a escola FIFA, que são chicas de 14 anos, 15 anos, até a sub-17, agora passando por lá 20 e depois as maiores. Hoje, por exemplo, eu tenho chicas em la sub-20 que se eu convocar elas para estarem na seleção maiores, elas não vão ter dificuldade de entender o que eu quero com a seleção maior, porque elas estão fazendo parte do processo. E eu penso que esse é o caminho. É claro que todos nós outros nós gostamos muito dos resultados, não? Porque eu, por exemplo, venho de uma equipe que seja sub-20, que tem 7 títulos sul-americanos, todos eles invictos, sem perder nenhuma partida. Pero eu venho de um país que muitas vezes vai a uma competência simplesmente só para cumprir um protocolo. E é isso que eu quero mudar acá. São essas coisas que hablo com as chicas todos os dias, não só com a sub-20, mas com a seleção maior, que não podemos mais pensar em ir para disputar uma Copa América, um Sul-Americano, somente em cumprir um protocolo. Temos que ter dentro de nós outros a gana, a vontade de querer buscar uma vaga para um Mundial, mostrar para as pessoas que existem chicas acá que poderiam estar jogando em Japão, em Alemanha, em Estados Unidos, pero elas têm que nos ajudar, e têm que ser a parte delas, têm que se dedicar, têm que muitas vezes tirar algumas coisas que não são buenas no seu dia a dia, para que se torne realmente uma deportista de verdade. Sí, bueno, y lo que se menciona de estar preparadas según la categoría que tengan, ¿no? De la sub-17, de la sub-20, para que cuando estén en la selección mayor entiendan a lo que van, entiendan que ya no pueden estar yendo. La idea no es solo participar, sino lograr una victoria que en realidad no se consigue desde el 2006 en selección mayor. Entonces sería algo histórico que se pueda lograr, pero siempre entendiendo el contexto en el cual se encuentran, que no están al mismo ritmo que otras participantes, pero que son capaces y que tienen las cualidades de hacerlo. Claro. É lógico que isso não depende somente da gana delas, não? Depende de uma outra série de circunstâncias que passa dentro dos próprios clubes também. Tem que haver uma inversão dos clubes para que essas chicas possam treinar mais vezes, para que elas possam ter um período de preparação bueno, para que quando venha em la seleção, somente nós outros hacemos uma manutenção para elas e aí buscando as competências oficiais. Então eu penso que assim, é um processo largo. Não é um processo que você vai fazer isso em 2 anos. Prova disso, se pegarmos aí as seleções, tirando o Brasil, se você pegar Chile, se você pegar Colômbia, se você pegar Argentina, são equipes hoje que os processos estão há mais de 4, 5 anos, com a mesma comissão técnica, as mesmas pessoas trabalhando e dando sequência aos trabalhos. Então é isso que nós estamos buscando. Incluso a arquera chilena está para una de las mejores del mundo. Entonces, claro. El nivel de los equipos sudamericanos está alto y lo vuelvo a recalcar, no es porque no haya el talento, sino que estamos en un proceso de organización para que estas jugadoras puedan explotar y llegar a, como se dice, a ligas superiores como la estadounidense quizás, o quizás las ligas europeas también. E na verdade, Rafael, eu penso assim, nós outros temos o exemplo dentro de nossa própria casa. A seleção maiores de varones, há um tempo atrás, não ia ao Mundial, creio que há 30 anos, não? 36 anos. Pero o processo se pensou, deu continuidade e aí logrou-se o resultado, pero foi ao Mundial, o processo continua, não se cambia, não só ajusta as coisas que necessitam ser ajustadas. E agora foi vice-campeão da Copa América, que é um grande feito, porque deixou seleções muito mais tradicionais como a Argentina, como o Uruguai fora, não? Então é um processo que você tem que, eu penso que assim, somente ir reajustando, não? Se não está bem acá, ou por que motivo não está bem, ajustamos isso e seguindo em frente. Sí, bueno, y ya para ir culminando, algo que no suele preguntarse mucho, porque mucho se habla de lo que les brinda el técnico hacia los jugadores, hacia las jugadoras en este caso. ¿Qué les han enseñado, qué le ha enseñado a usted las chicas? ¿Qué es lo que ha aprendido de ellas durante este tiempo?
O que, assim, dentro de la cancha, o que busco mostrar para elas é que no futebol, elas têm que enxergar o futebol não somente a nível Peru. Elas têm que enxergar futebol a nível mundial. Então, por exemplo, eu passo para elas vídeos de Copa do Mundo, e eu mostro para elas, ensino para elas como é as competências de grande nível que tem fora de acá. Eu mostro para eles o que hoje o futebol requer delas, que é uma equipe organizada, que entenda os conceitos de jogos, não? Independente qual seja a forma de jogar, 4-4-2, 4-2-3-1, 4-5-1, não importa. Importa que elas entendam quais são os princípios de jogo que fazem com que qualquer desses sistemas dê certo, não? Para que se possa jogar bem. E na parte individual é falar muito com elas, procurar entender a realidade que elas vivem, que eu sei que não é fácil, porque nós outros, por exemplo, na preparação que tivemos nos Pan-Americanos, treinávamos na noite. E muitas das chicas saíam do trabalho, que trabalhavam na jornada, por exemplo, de 8 horas por dia, e saíam cansadas, muitas vezes sem se alimentar, somente com a alimentação que a federação dava para elas, e teria que treinar. E depois saía à tarde da noite, regressar para a tua casa, e muitas vezes não sabíamos se essas chicas se alimentavam bem, mas é um esforço que elas têm que fazer independente dos resultados. Então, a minha função é compreender isso todo, pero não perder a visão grande que eu quero para eles. Porque se eu for mirar isto e ao ponto que uma chica, por exemplo, não consiga chegar e eu dizer, tá bem, não necessita, porque eu sei as suas dificuldades, eu sei o que você passa, não necessita vir treinar, você queda na tua casa, você vem somente quando queira, ele não vai entender, não vai saber ser profissional. É certo. Então, eu entendo no processo que todas passam, pero eu sempre mostro para elas que existe algo além, algo mais. E que esse algo mais, somente elas, junto comigo, com o meu corpo técnico, podemos cambiar isto. Y si tuviera que nos describir en una sola característica, una virtud a la selección peruana, tanto la sub-20 como la mayor, ¿qué podría decir acerca de ellas? La perseverancia, quizás. Sim, eu vejo, eu miro que elas têm sede, sabe, de aprendizado, de aprender as coisas. É como um solo, um piso muito duro, que você ruga um pouco de água aí nele e já absorvem rapidamente. Então, isso facilita as coisas. Claro, eu entendo, pelo menos até agora, que as chicas querem aprender. Tudo que eu propongo para elas me dão as respostas, não? Eu sei que às vezes também não fazem mais porque foge do controle e da capacidade delas. E por isso que eu estou aqui, por isso que trabalho todos os dias, por isso que faço os vídeos para elas, por isso que monto os treinamentos, faço as charlas, monto o modelo de jogo, entrego planilha, todos os dias isso para que elas realmente possam mirar em mim uma pessoa que realmente acredite en ellas de verdad. Es cierto, la confianza que puedan tener en usted, creer en usted para que ellas mismas puedan creer también en sí mismas. Bueno, con esto ya estamos culminando esta entrevista. Agradecerte nuevamente, profesor Doriva, por tu tiempo. Están afrontando este martes un partido ante Colombia en un campeonato de preparación para el sudamericano en Ecuador, y desearle el mayor de los éxitos. Bueno, culminamos la entrevista con nuestra frase tradicional. Ya, es vida, es paixão, es fútbol, los palos são assim. Ya, gracias.